Bom dia, gente. Mais um dia, né? Vamos lá levar o Bernardo para a escola. Tá muito frio. E depois jogar o lixo lá embaixo. Como é que tá, pessoal? Oi. Bom? Dia. Bom dia. Mas lá vai ser de madrugada. Que de madrugada. São 8h50 agora, beijo. Lá? Aqui. Não, mas lá em Portugal são 5, então são de madrugada. Em Portugal. Quer dizer, lá no Brasil são 5. Deixa eu pegar o lixo aqui. Olha o dia como que tá lindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. O dia é lindo, mas tá frio. Muito frio, né, filho? Fecha o portão. Chegou o bato. Vamos lá, mais um dia. Bastante sol. Pensei que era um pedaço de gato. Pensou que era o quê? Bom dia. Esse pedaço de pau era um rabo de gato. Solzinho enganador. Bom dia, Yara. A Yara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei de buscar o B da escola. Acabei não, né? Tem uns 40 minutos já, porque ele sai 5 horas. Aí sempre esse horário, assim, eu gosto de ficar aqui na porta tomando solzinho, que é o horário com o sol de umas 3 horas da tarde até umas 6, assim, dá um solzinho que bate aqui na porta da minha cozinha, um solzinho bom. Aí eu dou uma caminhada, sempre dou uma caminhada com a minha vizinha, que ela sempre me chama, portuguesa, que é até dona da casa que eu moro. Ela sempre me chama pra dar uma caminhada em volta das 4 horas da tarde e depois eu vou buscar o Bernardo, que ela busca a netinha dela na mesma escola também. Aí eu aproveito pra pegar um solzinho, né, vitamina D. Olha como que tá bonito. Agora são 5h41. Daqui a pouco o sol vai embora. Aqui fazem dias muito bonitos. Eu só peguei chuva aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei eu peguei bastante chuva aqui e depois eu só peguei dias assim. Aí eu não sei se eu já falei, mas a escola aqui do Bernardo vai de 9 da manhã às 5. Eu sei que a maior parte das escolas aqui são assim, de 9 às 5, é o horário normal que eles têm de aula aqui das escolas. Ainda existe o prolongamento aqui, que o prolongamento é quando, né, os pais trabalham e precisam deixar a criança um pouco mais na escola, ou a criança pode entrar um pouco mais cedo, ou pode sair um pouco mais tarde. Eu acho que entra 8 horas, pode sair até às 7, algo assim, não tenho certeza, porque o Bernardo ainda não fica, né, na escola, não vai antes do horário e nem sai depois do horário. Mas aí você paga um valor, né, por isso. Não é algo muito caro, acredito eu que seja em torno de €1, algo assim. E as refeições também, você paga, né? A criança almoça na escola e eu pago o almoço todos os dias. É €1,46. Mas eu sei que para pessoas que não têm condições de pagar, né? Só você ir na Câmara, levar os seus rendimentos, e existe algo assim que aí você não paga, né? Que aí podem questionar, e quem não pode pagar? Mas existe alguma coisa assim para quem não pode pagar, aí é a prefeitura que arca, o governo, o estado, eu não sei como funciona aqui. Mas do B eu pago R$1,46 e aí ele tem direito a frutas, a leites, eles dão caixinha de leite, mas o Bernardo não bebe leite. Aí eu levo 2 lanches pro Bernardo, um para de manhã e um pro período da tarde, né? Mas se eu quiser eu também posso pagar pelo lanche. O lanche é 80 cêntimos. Mas eu não pago o lanche, eu só pago o almoço, porque na escola onde ele tá ali, nenhuma criança leva lanche, então eu não pago o lanche. Nenhuma criança paga lanche, todas levam, né? Então eu prefiro levar os lanches dele, porque assim eu tenho como escolher também, porque eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta.
Bernardo chegou aqui, ele tinha terminado o ano passado, o segundo ano em Resende. Eu cheguei aqui achando que ele ia voltar pro segundo, porque o ano letivo aqui começa em setembro e vai até julho, se eu não me engano. Junho ou julho. É diferente, então eu imaginei, ele deve voltar, ele terminou o segundo ano no Brasil, então ele deve voltar pro segundo ano novamente aqui. Mas não foi o que aconteceu, elas falaram que ele teria que já ir pro terceiro. Então ele pegou o terceiro ano aqui pela metade do ano letivo. Ele chegou depois do recesso de janeiro, que eles têm, né? Um recesso de Natal, Ano Novo. E ele chegou depois desse recesso. Então, assim, ele pegou meio da metade do terceiro ano. Tá tendo um pouco de dificuldade nos conteúdos. Principalmente no português, que é diferente, né? Matemática, ele tem falado que tá tendo muita dificuldade. Eu peguei o livro dele para olhar e realmente é um pouquinho mais complicado. Eles aprendem algumas coisas diferentes que a gente aprende no Brasil, como por exemplo, questão de hora. Eu fui fazer uma atividade com ele e tinha umas atividades de questão de hora. Aqui eles falam muito assim, você vai perguntar as horas. A gente no Brasil, a gente fala, 15 para as 9, 9h30. Aqui não, aqui eles fazem diferente. Aqui você vai perguntar para eles a hora, assim, 8 menos um quarto. Que horas que o ônibus passa? 8 menos um quarto, 9 menos um quarto. 9 mais um quarto, é sempre assim. E eu ficava, meu Deus, mas fração até para poder falar a hora. E no livro dele de matemática tem algumas questões assim, por exemplo, quantos minutos equivale um quarto de hora, entendeu? Quantos segundos equivale meia hora, né? Tudo assim em forma de fração. Então tem umas coisas mais ano passado ele não aprendeu fração ainda, não tinha entrado nisso. Então, tem umas questões assim a mais que é diferente aqui o jeito. E além de tudo, tem a questão da língua, porque muitas vezes algumas palavras que eles falam, né? O entendimento é diferente pra gente. Às vezes a palavra pode ser até a mesma coisa, mas pra gente tem um outro significado, um outro entendimento. Umas coisas meio engraçadas, né? Umas palavras que é bem pejorativa pra gente, e aqui pra eles é normal, e você ri, que a gente não tá acostumada a escutar. Mas é assim, então o Bernardo, ele meio que tem um pouco de dificuldade por causa disso, que às vezes o professor fala algo que ele não entende, aí ele fala que não consegue entender. E até no português, o português principalmente, por essa questão da gramática, né, do português. Já me perguntaram, Amanda, ele tá aprendendo português do Brasil ou português de Portugal? Não, gente, aqui ele aprende o português daqui, é o português de Portugal, e ele tem aula de inglês na escola também. Então, vai ser o daqui que ele vai aprender. Então é difícil, porque ele não está acostumado. E até porque o nosso português é muito mais complexo, né, do que o deles. Embora, né, eles tenham uma forma diferente. Eu, particularmente, acho o nosso português muito mais difícil para aprender do que o português deles. Enfim, então o Bernardo tá tendo um pouco de dificuldade nisso, né? Na maneira, eles têm gírias também, eles têm modo de falar, eles têm sotaque, igual a gente tem no Brasil. Então, cada região fala de uma forma. E até eu tenho dificuldade de entender, às vezes. Então, quem dirá uma criança de 8 anos, né? Ele vai encontrar dificuldade mesmo, coitado. É meio difícil. Mas tá caminhando, né? Tá mais fácil do que tava no início. Né? Agora ele tá se habituando melhor, tá indo melhor pra escola, tá ficando melhor. Então tem que ir assim, aos pouquinhos. Eu não tô muito preocupada com a questão dele aprender ou não aprender agora. Minha preocupação agora é ele se adaptar, ele se inserir e se sentir parte, né, daquele meio ali. Depois a gente dá um reforço no português, não tem problema. E vai aprendendo. Por exemplo, coisas simples. Eles foram num passeio da escola e aí ele falou, mãe, por que eles falaram que a gente foi no passeio na carrinha? A carrinha, para eles aqui, é um carro grande, é uma van, um carro maior, eles chamam de carrinha. O ônibus aqui, eles chamam de autocarro. Então é diferente algumas coisas. Aí às vezes ele fica me perguntando, né? Porque meus amigos falaram isso, falou aquilo. E assim, ele vai aprendendo também, às vezes ele acha engraçado, ele fala que riu porque o amigo falou tal coisa. E a gente tenta levar por esse lado. A gente fala, filha, é diferente, né? É diferente, é assim mesmo, você vai se adaptar. Aí ele fala, mas eu não quero aprender o português de Portugal. A gente fala, mas a gente tá aqui no país deles, então a gente vai ter que aprender. Não significa que a gente vai esquecer a nossa língua, mas a gente vai aprender a se comunicar da forma deles para eles poderem nos entender melhor. E até porque você tá na escola, você precisa aprender, mas não significa que você vai esquecer a sua língua ou que você vai ter que deixar de falar do seu jeito. Ó. Aí outra coisa que eu lembrei,
Aqui eles falam assim que a gente aqui pra eles falam o português e a gente, pelo menos aqui, tá, gente? Aqui onde eu tô morando, várias pessoas já falaram isso pra mim, que a gente fala brasileiro. Eu até tava conversando com a minha prima sobre isso. Pra eles aqui, você fala brasileiro. Aí eu falo, não, eu sou brasileira, mas a língua que eu falo é o português do Brasil. Porque, tipo assim, o português pra eles é aqui, o português de Portugal. Entendeu? E a gente fala brasileiro, então isso é diferente. Então isso eu falo com o B. Fala com o B, quando falarem isso pra você, você fala português. Só que o seu português é do Brasil e o português deles é de Portugal. Então é diferente. E não é brasileiro. Brasileiro é o que você é, sua nacionalidade. Você é o quê? Sou brasileiro. Não é a língua que você fala o português do Brasil. Aqui tem muito isso. Aí eu falo, a gente fala português e vocês falam brasileiro. E não é português do Brasil. Hold me close till I get up. Time is barely